A partir do verso 33. Vamos fazer a leitura responsiva até o versículo 54. Eu leio o capítulo 27, 33, verso 34. Vamos ver até o que significa lugar da caveira. Deve a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados guardavam ali. E, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. E dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a si mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo deles, Foi livrado. e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos povos e santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, meu Pai. Deus, nos ensine, nos capacite, nos abençoe, Pai querido, através da ministração da tua palavra. Fala conosco, fala para a tua igreja, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia assentar, irmãos? Se acomode aí, porque nós vamos ser breve até a meia-noite. Amém, irmãos? Amém. Falar da cruz, irmãos, eu gosto. Se Deus permitisse, a gente permite, vai até meia-noite falando que é o assunto que eu gosto. Sabe por quê, irmãos? Isso é o fundamento do Evangelho. E é interessante, irmãos, esse versículo 46, perto da hora nona, quando Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas são as únicas palavras na Bíblia Sagrada escrita em siríaco. Era uma língua desconhecida por todo mundo que estava ali. Porque eles falavam, tinha o hebraico, tinha o latim e tinha o aramaico. Mas o siríaco já tinha ficado no passado. E Jesus disse essas palavras, então as pessoas não entendiam. É só por Elias, né? Mas na verdade ele estava dizendo exatamente para o Pai, exatamente pedindo, porque ele desamparou. Irmãos, nós estamos pretendendo falar pela orientação de Deus sobre a cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vimos exatamente no domingo passado que na cruz nós vemos exatamente a nossa vitória,
mas nós vemos também o nosso compromisso diante de Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que nós gostamos como seres humanos, é tudo aquilo que nos dá vitória, que nos traz bênção, mas nós esquecemos do nosso compromisso exatamente com a cruz de Cristo. Não somos adoradores da cruz, mas nós vemos na cruz a nossa vitória, vemos na cruz a nossa redenção, vemos na cruz o amor de Deus, porque na cruz, mas pastor, vê o amor de Deus na cruz nós vemos o amor de Deus, de entregar o seu Filho unigênito, seu Filho amado, em favor de nós pecadores. E eu quero hoje meditar com os irmãos sobre alguns pensamentos dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles primeiros homens, discípulos dos discípulos, que exatamente nós devemos muito a eles, mas às vezes a gente não conhece, outros não quer conhecer, e como diz a moçada, não conheço, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Então é um problema sério. Mas o que eles pensavam exatamente através da cruz, principalmente os discípulos de João, Policarpo, Papas, Inácio e os outros que vieram após eles, né? E eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o tema, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E em primeiro lugar, nós vemos que a preocupação dos pais da igreja, em Deus da Bíblia Sagrada, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, era dizer exatamente que Jesus foi crucificado em nosso lugar. Quem deveria estar lá não era Jesus, Filho de Deus. Que pecado ele tinha para morrer na cruz, irmãos? Que condenação ele merecia para morrer na cruz? Nenhuma. Mas foi um instrumento usado por Deus para o nosso benefício. Então Jesus foi crucificado em nosso lugar, como Paulo diz lá em Gálatas 3,13. Então, quer dizer, Jesus foi lá em nosso lugar. Isso quer dizer substituição. É exatamente aquilo que a Bíblia nos diz: o justo em lugar do pecador. Porque aquela pessoa que iria para a cruz para salvar a humanidade, Jesus no corpo da carne, sem pecado, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus não pecou na sua natureza humana, embora estivesse sujeito a pecar, mas ele mostrou para nós seres humanos que aquilo que Deus cria é perfeito. Ele foi gerado no ventre de uma virgem do Espírito Santo, nasceu em forma humana, viveu como homem, comeu, bebeu, sentiu sede, sentiu fome, sentiu cansaço, indignação, uma vez Jesus se revoltou contra a hipocrisia religiosa. Tudo sentiu que o ser humano sente, mas ele não usou o corpo da carne para pecar contra Deus. Na substituição eu vejo a pessoa perfeita se sacrificando em favor de mim, em favor das nossas vidas. Isso é substituição. O justo em lugar do pecador, do injusto. Na cruz eu vejo o homem perfeito em lugar do homem pecador. Pensa bem, mas eu vejo o homem perfeito na cruz, o corpo do Senhor Jesus Cristo perfeito, sem pecado, o corpo ali com Deus habitando ali através das duas naturezas, humana e divina. Então eu vejo ali o homem perfeito em lugar do homem pecador. Irmãos, eu francamente, muitas vezes, quando começo a pensar sobre isso, eu fico pensando, Deus, o Senhor é muito maravilhoso. Não tem outra expressão, porque a longanimidade, a misericórdia de Deus vai além do amor de Deus, não é possível. Então veja bem, eu vejo ali na cruz também outra coisa, o Filho de Deus em lugar da descendência de Adão, o homem perfeito, o Filho de Deus perfeito, em lugar do homem pecador, a descendência de Adão. Por quê? Deus criou Adão perfeito. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem, depois criou a mulher. Mas na cruz agora eu vejo Jesus, o homem perfeito, substituindo ali, restaurando para Deus, comprando para Deus a descendência de Adão. Para pensar nisso. Hoje existe, irmãos, a miscelânea de cor, de aparência, foi depois do pecado. Adão e Eva
e a criação que de Deus, as descendentes de Adão e Eva, eram todos iguais. Depois do pecado, que um ficou de um jeito, outro de outro. Um com o cabelo assim, o outro diferente. Então, veja bem, na cruz eu vejo o Filho de Deus em lugar dos descendentes de Adão. Por que isso, irmãos? Deus está dizendo assim: o corpo perfeito do homem perfeito criado por mim vai salvar o homem que se perdeu pelo pecado de Adão. Na substituição eu vejo a perfeição de Deus redimindo, comprando de volta aquilo que Deus criou perfeito, para Deus ser glorificado eternamente através do sacrifício do seu Filho lá na cruz do Calvário. Em segundo lugar, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, que Ele se sacrificou tudo por mim, tudo por você, sendo, veja bem, rico, se tornou pobre, tendo tudo, desprezou tudo por amor de nós, tudo. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo sacrificou por nós? Em primeiro lugar, irmãos, Jesus sacrificou a sua cabeça para carregar uma coroa de espinho, que é exatamente o que nós merecíamos carregar, porque o pecado cria somente espinho na cabeça do homem. Em primeiro lugar, Jesus sacrificou a sua cabeça, bateram uma cana na cabeça dele, bateram exatamente, colocaram uma coroa de espinho para ferir o Senhor Jesus Cristo. Que pecado que ele tinha? O que ele tinha para suportar tudo aquilo lá? Amor por mim e por você, somente isso. Jesus sacrificou todo o seu corpo humano, sendo perfeito. Sacrificou todo o seu corpo humano por mim e por você. Primeiro sacrificou sua cabeça, carregando uma coroa de espinho, que era uma coroa de zombaria. Você é rei judeu? É, mas é uma coroa para você. E agora, irmão, nós vemos os seres humanos que não aceitam nenhuma humilhação, não aceitam exatamente nada que venha ferir a sua cabecinha querida, porque se revolta. Nosso Senhor Jesus Cristo sacrificou a sua cabeça com a coroa de espinho por amor de mim e de você. O que o Senhor Jesus sacrificou por mim na cruz do Calvário? Sacrificou seus olhos para ver os meus pecados. Mateus 27:19 diz assim, olha aqui, olha, está escrito aqui: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Que Jesus exatamente, olha só, sacrificou seus olhos por mim. A própria mulher de Pilatos viu exatamente. Só que os nossos olhos foram ver também, irmão. Sacrificou os seus olhos para ver os meus pecados. Aquela mulher de Pilatos viu os pecados dela na cruz daquele homem lá. E eu e você muitas vezes olhamos para o Senhor Jesus Cristo e não vemos os nossos pecados que foi pago na cruz do Calvário. Ele sacrificou os olhos dele por mim e por você. Só que hoje você não sacrifica os teus olhos em favor dele, da sua palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, olhando para o autor e consumador da tua fé, como disse o irmão Zé, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Mude a tua visão, mude a tua maneira de olhar, sacrifique os teus olhos para ver o Senhor, porque Ele está exaltado, assentado à destra de Deus. Deixe de olhar para as coisas materiais, irmãos. Deixe de olhar para as coisas visíveis. Comece a olhar para as coisas invisíveis, que você vai ver exatamente que Deus muda a tua história. Mas, irmãos, Jesus sacrificou exatamente os seus olhos por mim e por você. Irmãos, Jesus não precisava sofrer aquilo, não. Aquilo que ele passou ali no tribunal, todo mundo zombando dele, escarnecendo dele. Ele precisava disso, os olhos puros, os olhos divinos, olhando assim, escarnecendo, todo mundo escarnecendo dele, por mim, por você. Será que isso não te incomoda e não traz compaixão?
Não traz porque os teus olhos estão em outro lugar. Os nossos olhos estão em outros lugares, irmãos. Os nossos olhos estão nas nossas bênçãos. Os nossos olhos estão nas nossas vitórias. Os nossos olhos estão nas nossas conquistas. Os nossos olhos não estão no sacrifício de Cristo. Quando nossos olhos se firmarem na cruz e ver que o Senhor sacrificou os seus olhos por mim e por você, você começa a mudar a sua atitude. Então Ele sacrificou sua cabeça, sacrificou os seus olhos, sacrificou o seu rosto em lugar do nosso. Mateus 27:30 diz assim: e cuspindo nele, tiraram a cana e bateram com ele na sua cabeça. Jesus sacrificou o seu rosto em lugar do nosso. Irmãos, tinha um hino que louvava-se antigamente. Sempre que eu leio a história de Cristo, né, eu fico a pensar com grande emoção, né, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão, né? Esse tipo de louvor não existe mais não, viu? Isso aí passou, acabou. Isso aí pode esquecer. Isso aí é aqueles velhinhos do passado, Feliciano Amaral, Vitorino Silva, isso aí. Agora, e você só pode ouvir se você entrar lá no YouTube, lá nos hinos velhos, lá você vai ouvir. Mas do contrário, não vai existir mais letra assim não. Por quê? Porque a pessoa que fez aquele hino estava contemplando exatamente o Jesus que salvou a vida dele na cruz do Calvário. Irmãos, o profeta Isaías não teve a visão de Jesus na cruz do Calvário, que é sem parecer, sem formosura. Então Ele sacrificou o seu rosto, veja bem, sacrificou o seu rosto em lugar do nosso. Imagine a dor que o Senhor sentiu com aqueles pregos cravados em seus pés, pregos de 17 centímetros, aqueles cravos, 17 centímetros, que é exatamente o que media aqueles pés, 7 polegadas, 7 vezes 25,4, uma polegada, né, 25,4 milímetros, dá aproximadamente 17 centímetros. Pegava no pé, pegava na mão, dobrava, amarrava. A dor desse, como você imagina que era o rosto de Jesus na cruz, para você ficar dando risada hoje e agradecendo a Deus, todo feliz da vida. Às vezes você dá uma batidinha na unha que vira o contrário, né? Que dor, né? Uma batidinha na unha que você vira o contrário, é uma dor, né? Maravilhosa, né? Você dá um tropeção então na calçada, e que coisa gostosa, né? Agora imagina as duas mãos crucificadas, os pés furados, e o Senhor, imagine o rosto dele. Irmãos, é incompreensível e não chega exatamente ao nosso pensamento a imagem que o Senhor suportou, porque Ele suportou a dor, irmãos. Ele suportou a dor ali por mim e por você. A Bíblia diz exatamente aqui que na hora nona, ali quando Ele expirou, antes ali, veja bem, o Pai virou o rosto para Ele. O Deus não, dizendo, seu Pai, por que me desamparaste? Porque Deus tinha virado o rosto para não ver o meu pecado e o teu pecado na pessoa bendita do seu Filho. Imagina a dor que ele está sentindo ali agora. Como homem. Tem pessoas que dizem assim, mas ele não era homem, Deus não tinha dor, não. Ali ele tinha que suportar todo o pecado da humanidade. Ele tinha que suportar toda a dor, todo o pecado da humanidade para ser o sacrifício perfeito como foi em favor da minha e da tua vida. Sacrificou o seu rosto em favor de nós, na hora nós estamos aqui sentados, felizes da vida, com o ventilador ligado, que incomoda muita gente, com água geladinha, água filtrada, tudo mais. Irmão, começa a valorizar o sacrifício de Cristo pela tua vida. Você é feliz que Cristo pagou a tua felicidade na cruz do Calvário. Já pensou se você tivesse que pagar alguma coisa na cruz? Misericórdia. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Uma outra coisa, irmãos, que Jesus sacrificou por mim e por você, foi exatamente que Ele sacrificou a sua boca para orar por mim e por você, como diz Lucas 23:34. Pai,
perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mesmo sofrendo com dor naquela cruz, Ele sacrificou os seus lábios, a sua boca, para interceder por mim e por você. Mas nós, irmãos, nós não vemos isso como vantagem, nós não vemos isso como bênção de Deus. Se Deus fez isso aí, porque Ele quis fazer? Não, Ele fez para comprar a tua alma que estava nas mãos do diabo. Mas, irmãos, irmão pastor, mas sendo desse jeito então, a Bíblia diz que Jesus é fiador. Você sabe o que é o fiador? É alguém que endossa alguma coisa para você. De tanto melhor conselho, Jesus foi feito fiador. Ele é o fiador, Ele é a garantia da tua salvação. Comece a orar para o Senhor de uma maneira diferente. Ele sacrificou a sua cabeça, Ele sacrificou os seus olhos, Ele sacrificou o seu rosto, Ele sacrificou a sua boca, Ele sacrificou os seus ombros para carregar a cruz que eu e você deveríamos carregar. Chegou um ponto que o Senhor estava tão debilitado que pegaram o cavalo, vinha o cavalo da roça lá e pegaram José de Arimateia, leva a cruz para ele lá para ser crucificado. Quem tinha que levar essa cruz era eu e você. Ele sacrificou os ombros dele para que nós não fôssemos sacrificados. E qual é a nossa gratidão? Qual é a nossa gratidão? Qualquer coisa é um fardo, é um peso. Qualquer coisa, irmãos, é um fardo, é um peso. Qualquer coisa, irmãos, meu Deus. Não, irmãos, Ele sacrificou o ombro dele para que eu e você tivéssemos um alívio, como Ele diz em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você não tem que carregar mais fardo nenhum, porque Jesus carregou por você. Os ombros dele foi ferido, foi machucado por mim e por você. A tua cruz não é pesada, não. A tua cruz é leve. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, que não vem provação além do que podemos suportar, não. O fardo pesado, a cruz pesada, Deus já carregou por mim e por você. O profeta Jeremias tem uma palavra muito importante para isso. De que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Irmão, Jesus sacrificou o seu ombro para carregar a cruz que eu deveria carregar e você deveria carregar. Outra coisa, Jesus sacrificou suas costas para recebermos ações que nós merecíamos. Mateus 27, 26 diz assim, olha aqui, está escrito aqui, olha, Mateus 27 diz, então soltou Barrabás e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Ripa dele! Hoje você não apanha mais. Embora o diabo muitas vezes pega algumas pessoas aí e bate, por quê? Porque as pessoas se rebelam contra o Senhor Jesus Cristo. Mas quando você está nas mãos do Senhor, Satanás não tem autoridade e não tem poder para fazer nada contra você, não. Porque Jesus já recebeu os açoites que nós deveríamos receber. Sacrificou suas costas para receber os açoites que nós merecíamos. Mas irmãos, tem pessoas, irmãos, que sofrem porque quer. Tem pessoas que sofrem porque quer. Jesus veio para libertar. Lembra que eu estou falando de substituição. O justo no lugar do injusto. O sofrimento, existe algumas coisas que exatamente são consequências do nosso dado, das nossas ações. Mas existem algumas coisas, irmãos, que são exatamente nós que provocamos. Porque Jesus já sofreu toda a paulada que nós deveríamos tomar. Jesus já sofreu por nós na cruz do Calvário. As ações que nós deveríamos tomar, Jesus já tomou em nosso lugar. Só que tem tanta gente, irmãos, que ainda sabe, faz questão de levar uma surra aí de vez em quando do diabo. Eita Jesus! Irmão, cuidado com isso.
Não dê brecha para esse bicho não. Esse bicho é atrevido, ele quer pegar você. Porque os teus ações, Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele veio para nos libertar, para nos redimir. Glória a Deus. Não dê brecha para ele não. Feche as brechas, feche as arestas, porque Deus é o teu protetor, o teu ajudador, o teu guardador. Não quer dizer que você não pode ficar doente, pode ficar no inferno, não é nada disso. Não é sofrer as consequências que muita gente está sofrendo. Jesus já deu as suas costas para receber o açoite que nós merecíamos. Outra coisa, Jesus sacrificou o seu corpo para ser traspassado em lugar do nosso. Quem deveria estar lá? Exatamente nós. Como diz João 19:34, ele foi traspassado em nosso lugar. Por que isso, irmãos? O corpo do Senhor Jesus Cristo, quando o soldado chegou lá e furou, meu irmão, aquilo ali é para a gente olhar aqui e falar assim: meu Deus do céu, quem deveria levar uma lançada dessa aí era eu, mas o Senhor levou o meu lugar, graças a Deus, glória a Deus por isso. Não, irmãos, nós olhamos para o sacrifício de Cristo com indiferença, nós olhamos para o sacrifício de Cristo, muitas vezes até com crítica. Já cansei de ouvir pregadores pregando que Deus usou uma maneira muito assim, vamos dizer assim, impactante para chamar a atenção do ser humano. Não, era o que o ser humano merecia realmente. É verdade, Jesus. Mas Jesus fez tudo isso por amor de mim e de você. Outra coisa que Jesus sacrificou suas mãos e os pés em nosso lugar. As mãos para ser crucificadas, os pés crucificados, para ver também. Ele sacrificou as mãos e os pés em nosso lugar. Agora, através das mãos sacrificadas de Cristo, Ele nos dá autoridade e poder para expulsar demônio, para orar por enfermo, para você abençoar. Agora, através dos pés cravados na cruz do Calvário, Ele calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da Graça. Os nossos pés hoje já não são mais crucificados na cruz, mas já são crucificados com Cristo. As nossas mãos não são crucificadas na cruz, mas são crucificadas com Cristo. As mãos que outrora, como Paulo diz, os nossos membros que vós usavas como instrumento para fazer o mal, agora é para fazer o bem. As mãos que roubavam, agora não rouba. As mãos que faziam coisa errada não faz mais. Os pés que corriam para fazer as coisas erradas não correm mais. Porque exatamente Jesus sacrificou para que as nossas mãos, os nossos pés sejam santos. Glória a Deus. Os pés do pecado foram crucificados na cruz. As mãos do pecado foram crucificadas na cruz. A tua mão, crente, é santa. E os teus pés é santo. Mas nós não paramos para pensar nisso. Às vezes as nossas mãos fazem coisas, irmãos, que não deveriam fazer. Às vezes os nossos pés podem fazer coisas que deveriam fazer. Mas, pastor, uma palavra, estou dizendo, estou pregando o que os pais da igreja pregavam. Se você quiser ficar contra, você elimina então a história da igreja, a história do cristianismo, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é a base, isso aqui é a alicerce, isso aqui é a coluna da Bíblia Sagrada, isso é a coluna do cristianismo. Só que essas verdades muitas vezes estão escondidas, mas eu creio em um Deus, irmãos, que vai levantar uma igreja compromissada com a cruz de Cristo, para a vergonha do diabo e Deus ser glorificado na terra. Irmãos, outra coisa que Jesus sacrificou por nós, sacrificou as mãos e os pés no nosso lugar, sacrificou o seu sangue para pagar os nossos pecados. Olha só, derramou todo o seu sangue como soldado furou, saiu o resto de sangue e água lá que tinha, mas ele sacrificou o seu sangue para pagar o meu e o teu pecado. E tem mais uma coisa. Esse sangue não morreu, desapareceu até hoje não. Esse sangue continua vivo até hoje.
A Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus, no Hebreus 9,14, o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo eterno, purifica a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Esse sangue fala até hoje, purifica a tua mente, purifica a minha mente, e esse sangue é invocado porque esse sangue é o sangue de Deus. Às vezes, irmão, nós só lembramos do sangue quando pegamos o cálice na Santa Ceia. Tinha um cantor, não sei se já morreu, se está vivo aí, não sei. O Tony Silva. Congregou junto com a crente. Tony Silva, ele te contava, ele tinha até um hino que ele fez, né? Sobre o testemunho da irmãzinha que toda noite que ela dormia, ela orava: Senhor, me cobre com teu sangue. E diz que quando foi um dia, um ladrão entrou no quarto dela para roubar, né? E quando chegou lá no quarto, que viu a moça dormindo assim, que ele olhou assim, viu aquele monte de sangue assim, né? Aí ele começou a gritar: não fui eu, não fui eu que matei, não fui eu que matei, não. Aí a moça acordou, quando ele acordou, falou assim: não, eu não matei, não, eu entrei para roubar. Se entregou para a polícia chegou: mas o que foi que você fez? Olha o sangue aí! Só ele viu o sangue de Cristo ali. Irmãos, o sangue de Cristo hoje, talvez você não vê pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé, ele está aqui em nosso meio. Ele fala! Ele fala! Em favor de mim e de você! Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! Mas irmãos, eu lembrando que na Santa Ceia, quando se pega o copo, irmãos, o sangue de Cristo é para ser revivido todo dia. Senhor, naquela cruz você derramou o sangue que purifica a minha consciência, o sangue que pagou os teus pecados, o sangue que me dá vitória, o sangue das comunhão, o sangue das remissão dos meus pecados. O apóstolo João chegou a dizer assim: filhinhos, olha só, 1 João capítulo 1 diz assim: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem o sangue de Cristo a favor, o sangue santo. Irmãos, que coisa tremenda é a cruz do Calvário. Que coisa tremenda é você saber que você tem um sangue que purifica a consciência, que paga aquilo que nós não poderíamos pagar. E dinheiro não compra e não pagava, não. Pedro fala assim: ó, não fosse resgatado a vossa maneira de viver com ouro e prata, não, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foi por coisa como pitinho, como ouro e prata, não, mas foi o sangue de Cristo que comprou, pagou a tua dívida na cruz do Calvário, e hoje você está em pé para glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Outra coisa, irmãos, Jesus sacrificou a sua alma pela culpa da nossa alma. Mateus 26:38 diz assim, Mateus 26:38 diz assim, olha, Mateus 26:38, olha o que diz aqui: e então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sacrificou a alma dele, inocente e perfeita, puro pela minha e pela tua alma. Diz: a minha alma está triste até a morte, para que a nossa alma estivesse abundância de alegria, para que a nossa alma se saciasse exatamente com a palavra dele, com a vida que ele nos dá, através da vida que ele entregou por nós na cruz do Calvário. Mas quantas pessoas, irmãos, por não se chegar à cruz de Cristo, alma, né, como diz o louvor, alma cansada, só fica esperando em Deus. Mas quando você se chega na cruz, aleluia, aleluia, irmãos, a tua alma deixa de sofrer, a tua alma é saciada, a tua alma muda, a tua alma muda, porque na cruz tem mudança, na cruz existe mudança para nossas almas. Mas muitas vezes, irmãos, nós não vamos para a cruz, não, e sem a cruz não existe alma saciada, não. Não existe, não.
E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Jesus sacrificou, veja bem, entregou o seu Espírito ao Pai, para que eu e você recebêssemos o Espírito Santo. Amém. A gente lê esse texto, né? Não quer dizer nada. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Só que ele entregou o Espírito para que eu e você recebesse. Para que eu e você recebesse o Espírito dele. Irei, mas não vos deixarei órfão, voltarei para vós mesmos. Jesus se faz presente em nossa vida, em nosso ser. Jesus se faz presente na igreja. Jesus está aqui, irmãos, não é utopia. Isso é uma realidade, é um fato consumado. Jesus está presente. Mas nós esquecemos disso, irmão. Ele entregou o Espírito ao Pai para que eu e você recebesse o Espírito dele. E você e eu, muitas vezes, estamos, né? Ele falou assim, olha, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, voltarei. E onde você estiver, Deus, eu estou presente. Jesus está conosco em qualquer lugar das nossas vidas. Quando nós olhamos para a cruz, porque lá na cruz a nossa vitória está consumada. Mas, irmão, caminhando. Em segundo lugar, em terceiro lugar, aliás, a morte de Cristo na cruz é o tema central da Bíblia. Coríntios capítulo 15, verso 3, Paulo fala exatamente sobre isso. A cruz é o tema central da Bíblia Sagrada. Se não existir cruz, não existe evangelho. Se não existir cruz, não existe cristão. Se não existir cruz, não existe redenção. Se não existir cruz, não existe reconciliação. Se não existir cruz, sacrifício de cruz, não existe justificação. Então Paulo deixa bem claro isso. Não somos adoradores da cruz, mas nós somos resgatados pela cruz. Então, diante disso, disso aí, na cruz do Calvário, a cruz realizou o eterno propósito de Deus. Apocalipse 13:8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na cruz, Deus realizou o seu eterno propósito. Qual é o eterno propósito? Antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus falou: filho, vem cá. Espírito Santo, vem cá. Nós vamos criar. Só que tem uma coisa: tem uns manos lá humanos que nós vamos criar. Eita Deus! Que eles vão pecar. Nós vamos dar tudo para eles de bom, tudo perfeito. Só que eles vão pecar. E você precisa pagar por eles. É o que diz o texto lá de Apocalipse 13:8, de 1 Pedro, 2 Pedro, de Hebreus capítulo 4. Tá bom, pai, o senhor vai criar ainda e ele já. Deus deu licença, pai. Então você precisa ser sacrificado. Tá bom, pai, então eu vou sacrificar por eles. Na cruz eu vejo o eterno propósito de Deus. Como Paulo fala, e agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus, desde a fundação do mundo. Está lá em Efésios, capítulo 3. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus, desde a fundação do mundo. Na cruz eu vejo exatamente o eterno propósito de Deus cumprindo agora. E Jesus diz assim: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, que coisa maravilhosa. Um Deus que nos criou sabendo o que ia acontecer, e um Deus que já preparou a salvação eterna para nossas vidas. Vou criar, vão pecar, vão transgredir, vão fazer tantas coisas erradas, mas eu amo essa criação, essa criatura que eu criei, eu amo, eu vou ter que redimir ele. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, é o meu filho amado. Irmãos, existe um louvor, deixou o esplendor da sua glória, para vir esse mundo aqui. Ele estava só lá no Gólgota para dar a minha vida, para dar a sua vida por mim. Jesus, na morte da cruz, que é o tema central, realizou o eterno propósito de Deus. Na cruz, Jesus realizou a reconciliação do homem com Deus, como diz Colossenses capítulo 1, verso 20. Jesus nos reconciliou
pecado, o homem criou a inimizade. Essa palavra reconciliação está relacionada exatamente a isso. Trazer novamente em comunhão. O pecado quebrou o relacionamento do homem com Deus. Através do sacrifício da cruz, Pai, está consumado o que deve fazer. Agora existe a reconciliação para aqueles que se chegam à cruz. Colossenses 20, Paulo deixa bem claro isso. É por isso que no capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo vai dizendo que, tendo riscado todo o documento que era contrário, toda a célula que era contrária contra nós, cravou na cruz e expôs publicamente os principais em potestade. Jesus falou: aqui está a vitória consumada. O homem está salvo. Os pecados foram pagos. Toda a dívida foi paga. Sem a cruz não existe pagamento. Mas na cruz, na nossa vida, na cruz, na minha e na tua vida, o sacrifício da cruz na minha e na tua vida, Satanás olha para nós com ódio, porque ele sabe que nós somos comprados por bom preço, e nós estamos seguros na mão de Deus. Estamos seguros na mão de Deus. Então, na morte de cruz, que é o tema central da Bíblia, Jesus realizou o eterno propósito de Deus. Ele reconciliou com Deus a cada um de nós pecadores. Na cruz ele consumou a salvação, como diz João 19:30. Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Tudo que Deus queria, que Deus necessitava e o que Deus almejava, Jesus consumou por mim e por você lá na cruz do Calvário. E na cruz também, ela é uma outra coisa incompreensível para o homem natural, como diz 1 Coríntios 1:23, como eu preguei aqui domingo passado. O ser humano, irmãos, que não nascer de Cristo, que não for crucificado com Cristo, para ressuscitar com Cristo, jamais vai entender a cruz. Não entende? Pelo contrário, ele ignora. Ele ignora. Mas, irmãos, concluindo, a morte de Jesus satisfez plenamente o plano de Deus em nosso favor. Deus tinha um plano, tinha um propósito, e a morte satisfez exatamente o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Então agora nós somos livres, somos libertos, nós temos comunhão com Deus, recebemos o Espírito de Cristo, Ele entregou lá na cruz e deu para que nós tenhamos agora, e adquirimos essas bênçãos todas através da cruz de Cristo, sacrifício de Cristo. Então tudo agora está em nosso favor, satisfez a Deus plenamente. Na morte de cruz, na morte de Jesus Cristo, Ele glorificou eternamente o Senhor. A cruz é que glorifica o Senhor, a cruz é que exalta o Senhor. Eu não vejo a cruz simplesmente como um instrumento. Eu vejo a cruz como um instrumento de exaltação. Porque quando Satanás achou que ele tinha vencido, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Porque a cruz, sem a cruz, não existiria ressurreição. Mas graças ao sacrifício da cruz e o Senhor colocado na tumba, é que vem a ressurreição do meu e do teu corpo um dia. Porque assim como ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, um dia também nós estaremos juntos com ele. Meu irmão, começa a pensar nisso e começa a mudar a sua maneira de ver o Evangelho, irmão. Começa a ver exatamente que o que Deus fez por você é maior, muito mais, vou usar essa expressão utópica, né? É muito mais, para você entender, muito mais melhor, para complicar mais ainda, porque esse Evangelho é mesquinho que nós temos na cabeça. O que Deus fez, irmãos, é tremendo em nosso favor. Glória a Deus. Mas nós, irmãos, não olhamos para a cruz desse jeito, não. Nós olhamos para a cruz muitas vezes até com medo, né? Que coisa, né? Não, irmãos. Ali está a nossa vitória garantida. E ninguém tira, não. Ninguém tira, não. A morte de Jesus na cruz, Jesus cumpriu toda a exigência da lei de Deus. A lei exigia que fosse exatamente sacrificado. Jesus foi lá, sacrificou, santo, derramou seu sangue em favor da minha e da tua vida. E por último, irmãos, a morte de Jesus, na morte de Jesus,
Satanás foi vencido eternamente. É por isso que ele luta contra a igreja. Quando Jesus falou, Pai, está consumado, Satanás foi condenado eternamente. Ele está condenado eternamente. Mas nós estamos livres eternamente. E se você não aceitou Jesus Cristo, aceite Jesus para você ser livre. Se você não vive uma vida cristã com Deus, crucifique na cruz de Cristo, como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E viver comigo agora na carne, vivo para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo de corpo, alma e espírito, porque você vai ver grandes coisas que Ele vai fazer na tua vida. Vamos louvar o Senhor com o hino 218 no nosso sinal.